Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Tô gravando mais um videozinho aqui curto, né, com algumas informações, algumas orientações, algumas dicas sobre ótica geométrica, né, que é um assunto que a gente está vendo, né, um assunto de prova e tal, bastante importante, e que no decorrer do nosso ano ele vai ter uma expansão relativa nas próximas apostilas. Então é importante que a gente esclareça bem alguns pontos e tal, na parte teórica, para que depois a gente consiga desenrolar bem a parte da aplicação dos conceitos, dos conteúdos e até da parte matemática também. Eu trouxe aqui algumas anotações para a gente entender, né, a diferença entre espelhos planos e espelhos esféricos. Por quê? Quando a gente teve a nossa primeira aulinha que eu gravei para vocês, foi mais um conceito geral, mais dicas, mais orientações do modo assim mais expandido. Agora a gente vai centralizar um pouquinho as nossas informações nas duas coisas mais importantes que a gente trabalhou, que são os espelhos planos e os espelhos esféricos. Lembra que a relação desses dois é tudo em função da luz, tá? Que é o nosso foco em relação à matéria com a qual ela incide. E nesse caso da matéria, a gente vai centralizar nos espelhos, tá? Espelhos planos e esféricos. Como eu já tinha dito na primeira aulinha para vocês, os espelhos esféricos têm dois tipos, tá? O côncavo e tem os espelhos convexos também. Dos espelhos planos, em geral, são espelhos planos mesmo, tá? E aí, a gente precisa ter uma noção da diferença desses espelhos por conta da luz ela incidir de maneira diferente quando é um e quando é outro. E quando for convexo e côncavo, também varia um pouquinho essa relação de incidência luz-objeto com a formação da imagem, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter assim em mente, né, por ideia inicial, é que dos espelhos planos, a gente sempre tem uma superfície lisa, tá? Uma superfície lisa, que normalmente na física a gente chama de polida e tal, uma imagem plana, por isso o nome é espelhos planos, tá? A incidência dos raios de luz para a formação da imagem nos espelhos planos, normalmente ela tem uma relação de incidência e reflexão para a formação da imagem. E aí, quando a gente pensa na ideia da incidência e da reflexão, a gente tem que pensar assim: a incidência ela vai ter um ângulo formado e a reflexão também, tá? Ou seja, esses ângulos que se formam na ida e na volta da luz incidindo sobre o espelho, eles têm que ser iguais, tá? Isso é um primeiro, assim, tutorial para você começar a entender a relação da luz com espelhos planos. O ângulo formado da incidência é o mesmo ângulo formado na reflexão dos raios de luz, tá? Entenda a incidência quando os raios estão vindo e atingindo o espelho, e a reflexão quando eles estão saindo do plano do espelho e voltando em direção ao seu ponto de origem, tá? E outra coisa importante é que quando você pensa nos espelhos planos, para a formação da imagem, a ideia importante é que a gente pense sempre na reflexão da luz de uma maneira regular. Por quê? Como a superfície é polida, né, ela é plana, para a imagem ser formada, o ângulo de incidência e reflexão tem que ser o mesmo, e essa reflexão ela tem que ser bastante regular, ou seja, os feixes de luz eles não podem ter tantos desvios, senão ocorre uma deturpação da imagem, ou em casos assim, onde esse desvio é mais aparente, mais intenso, a imagem ela acaba nem se formando, beleza? Então, esses dois pontos são muito relevantes para você entender da questão dos espelhos planos e a formação das imagens. Ângulos de incidência e reflexão iguais, e o plano aonde essa reflexão acontece é sempre com uma maneira regular da reflexão. Ou seja, a reflexão ela não pode ter tantos obstáculos, senão a imagem tem deturpação ou até ela nem se forma, beleza? Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que normalmente, como a imagem é formada em espelhos planos, né, ela é diferente dos espelhos esféricos, a gente costuma chamar, não assim com analogia, mas é o nome mesmo, tá? As imagens formadas de espelhos planos são imagens virtuais, beleza? É o nome mesmo. Não tem a ver assim com essa coisa de computador e tal, não necessariamente,
né? A conotação virtual não significa uma ilusão, uma coisa assim meio que não está acontecendo, essas ideias que não é do plano da realidade, é apenas uma conotação para a imagem em relação à observação do objeto e a incidência da luz sobre ele, tá? Uma outra coisa importante é que quando você pensa nos espelhos planos, a gente tem que sempre pensar na ideia da imagem se formar de um modo que a gente costuma chamar, ó, eu até anotei a palavra aqui porque ela é muito comprida, parece um trava-língua, é enantiomorfismo, tá? Enantio vem de igualdade na ciência, tá? E morfismo vem de forma, tá? Então é forma igual. Quando as imagens são formadas, a forma dela é igual, não muda a imagem, não deturpa nada se a reflexão e a incidência forem equivalentes no seu ângulo e essa reflexão tiver uma relação bastante regular, como eu disse. Mas ela é sempre formada ao contrário, né? Eu até falei na sala de aula a questão de escrever física ao contrário, coloquei na lousa. Na listinha de exercício eu coloquei a brincadeira lá do Palmeiras não tem mundial, para você pensar como essa frase seria quando ela tivesse submetida a um espelho plano, que você teria que escrever a mesma frase, só que com as letras ao contrário, tá? O nome disso é enantiomorfismo, tá? Enantio de igualdade, porque não muda a palavra, forma, porque não muda o formato, mas muda o jeito com que ela é vista. É sempre imagem invertida, né? Caso eu tivesse alguma imagem escrita na minha camiseta, as letras estariam formando a mesma palavra, só que elas estariam sendo vistas ao contrário. A gente até brincou tirando uma selfie também, para ver que isso muda, e o nome disso é enantiomorfismo e é de espelhos planos, como a nossa câmera de celular, beleza? A outra questão que eu queria conversar para terminar com vocês, que eu fiz algumas anotações aqui, é sobre os espelhos côncavos e os espelhos convexos, tá? Que foi estudado bastante por Gauss, né? Tanto que o tema é nitidez de Gauss, porque foi o cara que mais estudou essa área dos espelhos esféricos. E aí a gente sabe que temos dois tipos, os côncavos e os convexos, tá? A ideia, quando você pensa em espelhos esféricos, é que você tem uma deformação da imagem natural, coisa que não acontece nos espelhos planos. Essa deformação é com relação ao tamanho, tá? Então o tamanho da imagem ele é deformado por conta de eu não ter uma superfície plana nos espelhos do qual eu estou falando. Espelhos esféricos, eles não são totalmente planos, senão seria o outro, né, que a gente falou agora há pouco, e não teria necessidade de ter diferenças aparentes. Esférico não é plano, tá? Por isso, a deformação da imagem na questão do tamanho. Não muda a cor, não muda formato, não muda uma palavra, nada disso, né? Não muda a figura. O que ela faz é deformar o tamanho. E aí, eu até anotei aqui para vocês, quando a gente pensa na relação da luz com os espelhos côncavos, a gente pensa assim, a luz ela vai incidir de modo interno à esfera, ao espelho, tá? A base dele. E quando você pensa nos espelhos convexos, é o contrário. A luz incide externamente em relação à esfera, a base do espelho, para a formação da imagem, tá? E aí, se você pensar no espelho convexo, ele sempre forma imagens que são menores do que o objeto. Já os espelhos côncavos, eles não têm assim muita relação direta e específica. Depende muito da posição que o objeto está em relação ao espelho do tipo côncavo, tá? O convexo ele tem uma noção clara e básica de reduzir o tamanho da imagem formada, ou seja, independente da distância, a imagem fica menor. Já os espelhos côncavos depende do posicionamento em relação ao objeto e em relação ao espelho côncavo, beleza? E uma última informação que eu queria falar para vocês é que quando a gente pensa nos espelhos, deixa eu deixar aqui um pouquinho. Quando a gente pensa nos espelhos tanto esféricos quanto espelhos os planos, a gente tem que pensar assim, a relação é direta com a luz, tá? E aí
tem um detalhe importante, que eu queria só pôr algumas diferenças relevantes com relação à geometria, porque alguns exercícios exigem bastante essa noção, tá? Não esqueçam que espelhos esféricos têm algumas partes importantes que a apostila trata para vocês, tá? Mas é mais leitura direta e tá? É mais uma parte teórica, assim, de ler e associar a informação, tá? Mas uma coisa importante é que a luz nos espelhos esféricos, ela vai ter uma incidência e uma reflexão? Vai. A regularidade da reflexão vai acontecer bem menos do que nos espelhos planos, certo? Ou seja, nenhum tem regularidade 100%, mas nos espelhos planos essa regularidade é mais perto desse valor, 100%. Não é, mas é próximo, tá? E o ângulo formado nos espelhos esféricos, sejam côncavos ou convexos, eles são sempre diferentes na reflexão e na incidência, tá? É uma dica importante, porque se ele der incidência e reflexão muito diferente em valores numéricos, desconfiem que seja um espelho esférico, caso ele não dê mais detalhes. Se ele já falar diretamente, aí, beleza. Agora, se for uma diferença sutil entre os ângulos de reflexão e incidência, desconfiem que seja um espelho plano. Não é uma regra, tá? Às vezes o ângulo da reflexão e da incidência tem uma diferença pouca e aí pode ser um espelho esférico. Mas a maioria dos casos, espelhos esféricos têm grandes diferenças de ângulos de incidência e de reflexão, de ida e de volta dos raios de luz sobre o espelho. Quando você fala nos espelhos planos, essa diferença ela acontece, porque nem sempre é 100%, por conta da interferência do ar, material particulado e outros materiais que tem aqui, né? Da qual faz o desvio da luz acontecer com seus obstáculos, mas essa relação angular entre incidência e reflexão para planos, ela é normalmente de pouca diferença, porque o fato deles serem polidos facilita que esses ângulos sejam próximos em valores, mas não serão 100% iguais, mas normalmente próximos a isso, tá? E aí, gente, é o que eu tinha dito para vocês anteriormente. Treinem, façam uma leitura, grifem as palavrinhas-chaves, grifem formulinhas, grifem adendos importantes, usem post-it, aproveitem o material, gente. Vocês têm um monte de coisas importantes que dá para vocês usarem. Post-it, marca-texto, canetas de várias cores, anexos, páginas, folha de sulfite, ou seja, caderno. Dá para vocês fazerem um bom serviço nessa parte. Antes do primeiro exercício, ou do segundo, do terceiro, leiam a teoria, façam anotações, façam resumos prévios de próprio punho, vejam videoaulas, vejam outros livros, ou seja, tentem cercar as suas ideias de informações variadas dentro do mesmo tema, porque com isso você consegue ter uma amplitude maior na questão de domínio sobre possibilidades de resolução de exercícios. Você tem mais argumentos técnicos, mais informação, mais teoria, mais detalhes, que você marcando, você resgata à medida que o exercício pede ou que você interprete dessa forma, certo? Então faça uma leitura, faça uma marcação, faça um resuminho no caderno, me perguntem a hora que precisar, tirem dúvidas e apareçam na aula de segunda, né, para tirar algumas dúvidas, a gente fazer alguns exercícios, conversar um pouquinho mais, coisa rápida, 50 minutos, que pode ser muito importante para vocês, beleza? Deixa aqui o meu agradecimento, mais uma vez, contem comigo de coração, tá? Um grande beijo, abraço, bom descanso, aproveitem essa aula, esses 15 minutinhos, tá? E qualquer coisa, é só me dar um toque, só me perguntar, beleza? Beijo. Bom descanso, aproveitem o descanso de vocês, né? O tempo de descanso, mas não esqueçam das atribuições da escola, não esqueçam de dedicar um tempinho à física, química, biologia, matemática, português, enfim, organize a vida de vocês que dá tudo certo, tá? No final, só sucesso. Na próxima aula da gente, eu falo um pouquinho sobre cargas elétricas e falo um pouquinho também sobre lei de Coulomb, tá? Pra gente adiantar um pouquinho o nosso assunto e deixar meio que fechada essa parte do meio pro final de março, tá? Abraço e
contem comigo. Tchau, tchau.